Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Monumental Podcast. Eu sou Eduardo, dono da página Analisa Vasco, e eu vou ser o apresentador de vocês aqui nesse programa. Junto comigo, como sempre, estão aqui na bancada cativa aqui principal, os queridos Marcos Paulo e Pedro. Antes de eu dar aqui a palavra para eles se apresentarem, sempre fica o convite a seguir todas as redes do Monumental Podcast, tanto no Twitter, quanto no YouTube, quanto no Spotify. E, claro, sempre deixar o like, o comentário, enfim, o máximo de engajamento possível para que a gente consiga receber esse feedback de vocês, se vocês estão gostando, se precisa de algum ajuste aqui no programa. Bom, passo a palavra aqui primeiro para o Pedro se apresentar. Fala galera, tudo certo? Então, estamos começando aí mais um episódio com essa galera aí que tá sempre junto, o Eduardo da Analisa Vasco, o Léo da Scout Vasco, hoje estamos com o Henrique também da Scout Vasco, o grande Marcos da Central do Cocão e nosso parceiro aí, Carlos, da Hospício Vascaíno. Tá contigo agora, o Marcos. Fala galera, beleza? Sou o Marcos, ADM da Central do Cocão. Podendo estar mais uma vez aí, ó, uma satisfação estar mais uma vez reunido com vocês e discutir um pouquinho sobre Vasco, sobre a semana do Vasco. Vamos que vamos. É isso, todo mundo aí da bancada devidamente apresentado. E agora a gente dá início àquele nosso tradicional primeiro quadro aqui, né? Que a gente sempre chama aí o querido Léo da Scout Vasco, porém, como o Pedro já adiantou, hoje o Léo tá acompanhado, né? O querido Henrique, também da Scout Vasco, tá aí conosco hoje. Sejam muito bem-vindos os dois, fiquem à vontade para se apresentar aí. Primeiro o Léo, depois o Henrique, ou a ordem que vocês quiserem. Fala galera, uma boa noite a todos aí da bancada, ao nosso amigo Eduardo, ao Marcos, ao Hospício Vascaíno, ao Pedro também. Nosso amigo Henrique também tá junto com a gente aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho de Vasco da Gama aí, das expectativas do mercado do Vasco também para esse ano. Opa, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês também. Sempre estou com o Léo ali na conta Scout Vasco e minhas saudações ao Hospício, ao Eduardo da Analisa Vasco, nosso querido Pedro, também o Marcos, né, que é a ótima conta do Central do Cocão. Então é isso, estamos aí para contribuir, espero poder ajudar e que vocês gostem do programa. Um abração. É isso, todo mundo aí agora devidamente apresentado. Bom, como a gente falou aqui, vamos dar início aí ao primeiro quadro, que a gente sempre conta com a participação dos amigos da Scout Vasco. Então, Léo e Henrique, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre quais são as principais deficiências desse elenco do Vasco, na opinião de vocês, e também queria ouvir se vocês têm algumas indicações. Vocês recentemente trouxeram, né, um quadro lá na página de vocês com essas indicações, então eu queria que vocês trouxessem algumas delas aqui também para o programa. Fiquem à vontade. Fala galera, já falando sobre as expectativas do Vasco para esse mercado, já explicando, né, a gente deixar bem claro que é um mercado um pouco escasso, o Vasco vai ter que utilizar bastante a criatividade. Eu acredito muito que o Vasco precisa de mais um zagueiro, acho que até por questão de prevenção de lesão, até por termos só dois bons passadores no elenco, né, o Léo e o próprio João Vitor, eu acho que a gente precisa de um zagueiro mais com essa característica um pouco mais passador. A gente tem três brutamontes, vamos dizer assim, Maicon, Medel e o Rojas. Acredito que o Vasco, neste momento, também precisa de um segundo volante. Se fala muito do Kaique, mas a gente precisa daquele cara box to box, aquele cara que faça o jogo fluir, o motor do meio de campo. Acredito que isso é necessário, além de ter mais um segundo atacante, porque estamos caminhando para um Vasco jogando com dois atacantes ali à frente. Acredito muito, até a provável saída do Rossi mostra isso. A Ramon Dias não quer explorar muito esses jogadores de pontas, mas voltar aquele Ramon Dias do Al Hilal, que utilizava dois atacantes, um pouco mais móvel, outro pouco ali mais à frente, para formar esse 3-5-2, vamos dizer assim, que o Vasco está acostumado a jogar. Sobre nomes, o Henrique falou muito bem sobre essa questão de nomes de times. A gente fez uma tríade muito importante lá no nosso Scout Vasco, a gente pode falar melhor. Eu zagueiros, que eu sei que foi algo que a gente dividiu bastante lá. Se eu sou o Vasco, eu buscaria ali uma informação sobre o Wagner Leonardo, o Caetano, que está um pouco escanteado no Corinthians, mas é um cara muito bom, um bom passador, um jogador que tem essa característica de sair jogando com a bola. Acho que com três zagueiros a gente precisa ter mais um jogador disso, até para ser um substituto do Léo. No meio campo, a gente tem ali o Denilson, a gente pode procurar um jogador como o Denilson no Cuiabá e tudo mais, um Fernando Sobral.
Enfim, Henrique vai dar uma pincelada melhor sobre esses nomes aí que a gente colocou na tríade lá no Scout. Boa noite novamente, povo. Então, o Léo já deu uma explicação assim, excelente. Só vou realmente trazer algumas adições Bom, eu acho que um zagueiro é fundamental, principalmente porque a gente tem que levar em consideração que o Medel é peça muito provável que esteja na seleção chilena que vai disputar a Copa América, e a gente precisa lembrar que o Campeonato Brasileiro, né, as competições não vão parar para a disputa desse torneio entre seleções. O Rojas é constante, por mais que a torcida, né, tenha um pé atrás com ele. O paraguaio Rojas também é constantemente convocado pela seleção paraguaia, e o Galdames tem atingido um nível, né, de atuações que credencia a convocação à seleção chilena, por mais que alguns torcedores também tenham críticas ao poder de marcação do atleta. Enfim, eu acho que nessas condições, eu acho que um zagueiro mesmo é realmente importante. As sugestões do Léo, né, são muito interessantes. O Wagner Leonardo, na minha opinião, foi o melhor zagueiro da última Série B, então seria uma adição muito interessante. E aí eu trouxe o André Ramalho, que é um jogador que está no PSV da Holanda e poderia, né, chegar a custo zero, tendo em vista que o contrato dele se encerra agora no final de junho. E aí eu também trouxe outras opções mais viáveis, que seria o Caio Pantaleão, que joga no Krasnodar da Rússia, e também o Arthur Chaves, mas esse é um pouco mais difícil devido a questões de grupos de times que integram o mesmo grupo econômico. Eu acredito também que seria necessário um volante assim, de maior imposição física. Eu acredito que a gente carece desse atleta, e aí dei a sugestão que eu acho excelente, peruano, Renato Tapia, que já foi inclusive capitão da seleção, né, capitão do Celta de Vigo, que joga a primeira divisão espanhola, então está acostumado ali a enfrentar os melhores do mundo, inclusive Vinícius Júnior, Rodrigo, enfrentou Benzema, enfrentou Lamine Yamal, enfim, todos esses craques e futuros craques. E também concordo com o Léo que a gente precisa muito desse motorzinho. E aí temos algumas opções, como o próprio Denilson, que ele falou. Também tem a opção do Fernando Sobral, que é um jogador, né, que joga nas duas áreas, na área defensiva e na área ofensiva. E agora, em fim de contrato, até antecipando para vocês o nome que vai ser incluído na trade, que é o Fernando Zucchi, que é um meio-campista que faz essa função, de 32 anos, argentino do Estudiantes de La Plata. Jogou a Libertadores, é um cara que tem essa característica de ser muito participativo, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. E assim, para encerrar minha participação, né, sobre esse assunto, eu acredito que também é necessário um atacante de preferência de mais movimentação. Nesse caso, eu acho um pouco mais complicado opinar. Por quê? Porque eu gostaria de ver, primeiro, essa questão de como o Ramon Dias vai armar o time. Se vai ser com dois atacantes, tudo indica que sim, com a saída do Ross. Então, assim, um jogador com características de velocidade, de participação, né, na construção seria muito indicado. É muito difícil, mas um jogador que eu gosto muito é o Romarinho, que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians e provavelmente não vai ficar no Al Ittihad da Arábia Saudita. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e seguimos aí com o Eduardo. É isso, muito obrigado aí, queridos Henrique e Léo, pela clarificação de ideias. Acho que é a melhor maneira de definir. Então, sempre muito bacana ouvir essas análises de vocês, que trabalham mais perto dessa área analítica e tática do esporte. E fica também claro, né, a abertura aí do espaço para se despedirem para a galera, poder apresentar as redes sociais da Scout Vasco, o Léo apresentar, comentar Léo, as outras redes também que ele participa. Já agradeço aqui a todos. Hoje que a gente teve o Henrique aqui, que é o chefe da Scout Vasco. E estamos no Scout Vasco,
lá no X, Comenta Léo Vascaíno também no X e no YouTube, em todas as redes sociais aí, detalhes. Então agradeço sempre, um prazer estar aqui junto com a gente, com vocês, na verdade. Eu digo mesmo, é um prazer estar com vocês, eu vou continuar aqui ouvindo, será uma grande satisfação contar com essa bancada tão, né, tão qualificada, e a gente segue no Twitter, né, para quem quiser conversar, sempre respeitosamente, é um grande prazer, e não tem ninguém aqui que diz que sabe mais que o outro, então a gente conversa de igual para igual, isso aí vocês podem ter certeza que ninguém aqui tem aquela ideia de carteirada, de que tem 1.000, tem 10, ou tem 100, ou tem 100 mil seguidores, vai ser tratado igual na nossa conta. Então é isso, gente, um abraço, sigo aqui na escuta de vocês. É isso, sempre fica também o reforço aqui da nossa parte, da bancada, para poder seguir o trabalho maravilhoso da Scout Vasco, que sempre colabora aqui com a gente, normalmente o Léo, e hoje também a presença do querido Henrique. Bom, dando seguimento aqui ao programa, a gente entra agora naquela parte que a gente analisa os assuntos da semana, a gente comenta, resenha um pouco em cima deles, mas antes de dar seguimento nesse nosso novo quadro, eu queria primeiro chamar aqui o querido Carlos, da Hospício Vascaíno, para poder se apresentar aí pra galera. Fica à vontade, Carlos. Opa, Eduardo, boa noite a todos. Agradecer aí o convite, senti honrado em participar de estar aqui na bancada com vocês, né? Eu sou formado em comunicação social, sou jornalista por amor e de formação, né? Sempre busco trazer alguma coisa interessante. Criei a página Hospício Vascaíno mais no intuito da zoeira, fazer alguma coisa, interagir com vascaínos, né? Que é muito bom estar junto do vascaíno. Então, criei a página, assim, começou como Lisca Doido, Lisca Doido Mil Grau, só que aí com o Lisca saindo eu tive que mudar e ficou Hospício. Comecei a investir na página no quesito de arte, assim, criar uma identidade. E tô sempre aí falando de Vasco, agora reativei a minha conta pessoal no X, que aí eu busco trazer algumas informações, assim, comento mais as coisas no apanhado geral, né? E gosto de trazer informações, sabe? Informações apuradas, que eu gosto de apurar, buscar, trazer, porque todo mundo, a gente tá acostumado a ver muita coisa, muita informação solta, ainda mais nesses períodos que não tem jogos, assim, muitas informações soltas que às vezes não fazem o menor sentido, né? E fica meio louco, mas eu gosto sempre de apurar alguma coisa antes de informar, nada de pontas soltas, porque fazer juízo meu juramento de diploma, né? Mas é isso, sinto honrado por estar aqui. O de Hospício só tem o nome, porque aqui a cabeça é muito sã. É isso. Obrigado aí pela apresentação, Carlos. Vamos dar seguimento aqui. Vamos aqui agora, primeiro assunto aqui da semana, primeiro assunto quente, né? Não poderia ser outro, né? Afinal de contas, o grande baque recente do Vasco foi a demissão do Alexandre Matos. Pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que nessa semana o que mais reverberou não foi a demissão em si, né? Mas a continuidade desse cargo após a saída do Matos. A grande dúvida que fica, para quem é torcedor, logicamente, né? Quem vai ser esse novo diretor, né? Então, a gente, como alguém que vivencia o dia a dia do clube, queria saber de vocês, né? O que a gente deve dizer dessa procura por esse novo diretor? Na opinião de vocês, como deve ser o perfil desse dirigente procurado? Então, Eduardo, eu acho que primeiramente o perfil deve ser alguém que está disposto a trabalhar no modelo que a SAF propõe. Não adianta pegar um cara que joga contra, né? Que não quer tentar de qualquer forma ser oposição. Mas dessa forma não vai dar certo, infelizmente. O que foi feito, não tem como voltar atrás. Então tem que se adaptar ao modelo que a SAF propõe. A gente tinha 3 nomes que estavam sendo especulados. Um já caiu por terra, que foi do Lucas Andrino, que era do São Bernardo. Ele acertou com o Goiás. Sim, era o meu nome favorito. Agora a gente tem o Alex Brasil do Criciúma e o Admar Lopes do Bordeaux da França. Honestamente não sei o que esperar dos dois, né? Mas provavelmente se encaixam no padrão que a 777 está procurando, né? Vamos ver se dessa vez vão se adaptar.
Eu honestamente, como eu disse, preferi o Lucas Andrino, mas vamos ver, vamos trabalhar com o que tem, né? O problema é que a gente hoje traz um cara que era eleito o melhor do mercado, né? Todo mundo falava que era o melhor do mercado, que era o Alexandre Matos, e não deu certo aqui, né? Então, nem sempre o melhor nome é a melhor opção. Então, eu acho que a questão do novo diretor do Vasco, para mim tem que ser alguém da confiança da 777. Não que o Matos, o Brax, passaram pelo Vasco, não tenham sido. Só que quando eu falo alguém de confiança, é alguém que possa agilizar essa comunicação. Eu acho que a comunicação entre o Vasco SAF, né? Entre a SAF do Vasco e os diretores, eu acho muito falha. Então eu acho que é por isso que algumas contratações, algumas disputas de mercado que o Vasco entra, a gente já entra perdendo. Quando é um bom jogador, onde tem outros clubes concorrem para poder contratar esse atleta, o Vasco já começa atrás. Eu acredito que alguém da 777, da confiança da 777, que tenha esse aval para poder contratar, enfim, sem ter que ter toda uma comunicação, todo um processo de avaliação, não que não tenha um critério, mas essa dificuldade que tem entre um diretor que chega aqui no Vasco e o pessoal que está lá fora, num outro país, parece que não existe uma comunicação concreta, né? Eu acho que esse é a grande questão, o grande X da questão. Alguém de confiança da 777. Olha, assim, eu vejo tudo isso como um grande tanto faz, sabe? O nome que chegar. Porque o problema é o processo burocrático que a 777 colocou nesse ponto de contratação. Eu acho que o processo é lento, como o Marcos falou, é um processo lento, burocrático e fraco. No mundo de negócios, que é tão dinâmico, a gente perde oportunidades, assim, de instalar de dedos. Então, eu acho que o Alexandre Matos chegou com um status de popstar, um status de que ele era a grande contratação do Vasco, e talvez fosse no modelo mais prático, né? Porque a 777 está claro que ela entende de negócio, mas não entende de futebol. Então, quando você contrata um Alexandre Matos e você poda ele de todas as maneiras, claro, não tirando a responsabilidade dele, que eu acho que teve muita em algumas contratações, que ele poderia ter sido mais criativo, conforme até o Caio Ribeiro no Boleiragem interrogou ele, que faltou isso dele no Vasco, a criatividade, ser mais arrojado, esse tipo de coisa, e ele realmente se sentiu podado quanto a isso. Você tem que trabalhar os processos, rever os processos, sabe? Se eu tenho um cara como Alexandre Matos, eu falo, vai lá, tu tá com carta branca até tal ponto para poder movimentar. Mas se tu não tem isso, tu limita. É tipo tu ter um Romário no ataque e pedir para ele fazer a volância, sabe? É meio complicado. Essa é a minha singela visão, sabe? É isso. Bom, agora vamos partir para outra temática relevante que aconteceu durante a semana. Uma das coisas inusitadas, além, lógico, da demissão do diretor, foi o Vasco ter aberto um treino para os jornalistas, né? E no final desse treino, o treinador, auxiliar técnico, na verdade, Emiliano Dias, se deu uma entrevista coletiva, falou também sobre a demissão do Matos, mas também abordou diversos temas. Foi uma transparência muito importante e que, na minha visão recente, como alguém que vivencia o dia a dia do clube, né, não é uma coisa muito corriqueira. Na visão de vocês, o auxiliar técnico se posicionar abertamente dessa forma, abrir esse espaço para tirar as dúvidas, vocês enxergam como algo positivo? E dentro do que ele falou, alguma coisa chamou a atenção de vocês, que vocês queiram pincelar de alguma forma? Cara, assim, o que me chama a atenção é sempre a positividade que o Emiliano tem. E sobre a questão de ter aberto o treino, dessa transparência toda, eu acho que ele fez como deveria ser, como sempre deveria ser, não só no Vasco como em qualquer outro clube.
Hoje o Emiliano tem o papel de porta-voz, né, da comissão técnica, num bom sentido da palavra. Praticamente ele hoje fala pelo Ramon, né? O Ramon não dá coletiva, é sempre o Emiliano que está ali na linha de frente. Então acho importante essa comunicação até para se aproximar do torcedor. A gente sabe que hoje com a SAF acaba que a transparência não é a frase, não é a palavra que a gente tem mais escutado no Vasco, né? Então é importante ter essa transparência, ter essa comunicação entre o Emiliano e a torcida, até uma forma de aproximar mais, né? Da torcida querer chegar junto, da torcida se sentir ali acolhida. Então, atitudes como essa tem que ter mais vezes. Não só dessa vez não, tem que ter mais vezes. Então eu achei interessante a coletiva dele. Por mais que ele não é o técnico ali, mas a gente sabe que ele e Ramon trabalham juntos ali, tem confiança entre os dois. Mas coisas que me chamaram a atenção da coletiva foi justamente o foco do brasileiro, né? Inclusive teve uma pergunta direcionada à questão da eliminação e o mental que eles estão trabalhando dentro do Vasco. Eu acho que ele deixou bem claro e o que passou, passou. Então a luta que foi ano passado para se manter na Série A, ele já puxou para o ano de 2024. Eu acredito que em relação ao mental, em relação ao que ele falou na coletiva, o mental do Vasco está sempre focado no próximo objetivo. E eu acho que é assim que tem que ser. O que passou, passou. É foco agora para o brasileiro na continuidade da Copa do Brasil. Eu também vi a entrevista dele como algo muito positivo, sabe? Eu acho que a comissão técnica, Ramon, Emiliano, trabalha de uma forma muito grande a parte do mental, porque ele não é só aquele discurso para os jogadores, eles realmente acreditam no que ele fala. Então, eles passam essa confiança através do exemplo, sabe? E eu acompanhei essa entrevista, assim, eu achei que eles blindaram o elenco, puxaram a responsabilidade para si quando falaram da eliminação. Foi erro meu e do Ramon, nós que erramos, e os jogadores não têm culpa, e, sabe, blindaram o elenco. O Ramon é casca grossa e o Emiliano tá tendo um aprendizado, assim, absurdo ao lado dele, tanto que ele fala como se fosse um grande treinador, e creio que irá ser. E ele simplesmente, como o Marcos ressaltou, assim, a questão de sempre que puxava uma pergunta falando do passado, do ano passado, ele já cortava na hora, porque o que passou, passou, né? Então, é aprender com os erros e bola para frente. Eu acho que a gente vai entrar no Brasileiro bem focado, creio que o trabalho está sendo bem feito, dentro das possibilidades, né? E podemos, eu creio assim, eu acredito que com as peças, chegando às peças assim cruciais, eu acho que a gente consegue não passar sufoco, sabe? Porque assim, é cansativo o passar sufoco, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi uma pergunta que acho que foi até o Dieguinho que fez, se eu não me engano, sobre a possibilidade do Ramon assumir a direção, o cargo de diretor executivo, e o Emiliano assumir como treinador. E ele simplesmente riu, né? Achou isso fora e colocou que não tem a menor possibilidade disso acontecer. E também que eu já tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, mas ele já cortou assim, de vez. É importante, esse tipo de coletiva é importante, ainda mais quando o time está muito tempo sem jogar, sabe? Eu acredito muito nisso. Isso. E vocês falaram muito aí nas respostas de vocês sobre a maneira do Emiliano e do Ramon Dias trabalharem. E ainda mantendo nessa linha de raciocínio, eu queria perguntar a vocês sobre um aspecto que tem sido muito marcante nesse trabalho deles, que já acontece desde agosto do ano passado, que é a pouca utilização de jogadores de base. Nessa atual temporada aí, durante grande parte das partidas, o Vasco foi a campo com nenhum cria da base relacionado entre as possibilidades de utilização durante o jogo. Queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso, se vocês entendem alguma importância nessa reta final caótica do ano passado para que esses jovens tenham menos espaço no time titular, se vocês enxergam a possibilidade de que isso mude num futuro próximo, enfim, queria entender a visão de vocês sobre essa pouca utilização de jogadores da base.
Pô, Eduardo, eu acho que tudo depende do contexto. Eu não acho que adianta ter uma base forte, investir no atleta e queimar ele por conta de um jogo. Igual a gente fez com vários jogadores que poderiam ter rendido mais aqui e acabaram sendo expulsos, né? Pela torcida, pela comissão técnica, etc. O Evander, por exemplo, era um bom jogador e teve um time que não colaborou tanto, acabou sendo queimado. O Jordi eu achava que era um bom goleiro, o Lucão eu achava que era um bom goleiro, eles fizeram excelentes categorias de base e acabaram sendo queimados, né? Então acho que para você colocar um atleta da base hoje, você não pode colocar ele com o objetivo de decidir, como foi com o Ryan no passado, né? Em algum momento tentaram, antes do Ramon chegar, né? Tentaram colocar ele para resolver no lugar do Pedro Raul. Acho que isso é errado. Você joga uma responsabilidade muito grande para um menino. Então, eu acho que tudo depende do contexto. Eu acho que é válido sim um atleta da base jogar, mas não é válido enxergar ele como solução. E hoje, com a fragilidade que a gente tem no elenco, qualquer um que entrar na base vai ser enxergado como solução. Então acho melhor manter do jeito que está mesmo e deixar a base fazer uma transição devagar, com mais calma, para não queimar nenhum atleta. Eu tô com o Pedro. Eu acho que essa questão de não utilizar tanto a base, eu acho bom no aspecto de você poder trabalhar o máximo do jogador na base, fazer ele amadurecer, né? Amadurecer ali. Enfim, eu acho que você pegar um moleque, por exemplo, igual o Peck, que subiu cedo pra caramba, e você botar ele numa luta, por exemplo, para escapar do brasileiro, é muito complicado, né? Aí você tinha a torcida, né, querendo um resultado, querendo um Vasco competitivo, e sobrava sempre pro mais novo, né? Então eu acho que você utilizar o time de base muito cedo eu acho ruim, mas também no outro ponto eu acredito que para não ter que utilizar a base, não recorrer à base, também tem que ter um banco decente. O Vasco precisa contratar. O Vasco precisa poder contar com um banco de reservas como na segunda opção, na necessidade, sem ter medo do que vai entrar caso o jogador seja necessitado em campo. O trabalho do Ramon Dias é marcado por isso, né? De pouco utilizar a base, prefere mais jogadores experientes, e foi uma grande virada de chave no meio do ano, que Paulo Brax acreditava muito que ele achava errado elencos campeões não ter mais participação da base, e o nosso time até o meio do ano era muito jovem, muita gente da base. E o Ramon mudou isso, começou a tirar, foi fazendo as peças, chegou gente experiente, foi colocando, e creio que é uma tendência, já que é a filosofia dele. O Vasco é o grande moedor de jogadores da base, porque, como o Pedro falou, colocar base para resolver não tem como, porque garotos da base são pouquíssimos que aguentam a pressão, são pouquíssimos que se adaptam fácil, são pouquíssimos, raramente, os que não oscilam dentro de um torneio. E é natural isso acontecer. É o caminho natural do jogador que sobe da base, é oscilar, é não aguentar pressão, é ir pegando casca, é entrando aos poucos, é jogando estadual, sabe? É todo esse processo. E hoje em dia, como o Vasco não, a princípio, na teoria, não é para mais ficar queimando jogadores, é para você ter um elenco, só que contrasta com a fragilidade do atual elenco, pode acabar recorrendo à base. Mas eu vou soltar uma opinião aqui, assim, em referente à base. Eu acho que jogador, quando o jogador é muito bom na base, ele entra e mostra que veio. Tu conhece ele que veio, assim, logo nos primeiros jogos. Mas tem uns que demandam mais tempo e também não vão chegar ao status que era. Pego muito o exemplo do Douglas Luiz, que é um fora de série, tá aí onde tá, não é à toa, né? Comparado com outros da base que são bons jogadores, mas estão em outros pontos em ligas mais fracas, né?
Mas o trabalho do Ramon Dias, não consigo ver ele utilizando bastante a base, nem contando com o Ryan, que é um grande atacante, para essa temporada. É isso, falamos aí um pouco sobre a base do Vasco, e a base do Vasco, historicamente, é conhecida por revelar grandes jogadores, né? Romário, Edmundo, Roberto, e um desses jogadores foi pauta pertinentíssima durante a semana, foi o Pedrinho, atualmente presidente do Clube Associativo. Para quem aí de casa tiver desconexo da situação, né, o Pedrinho cedeu uma entrevista coletiva durante a semana, na qual ele abordou bastante coisa, mas acho que a marca principal da entrevista, vocês podem pontuar isso depois, vocês concordam ou não, mas foi a impossibilidade dele opinar sequer sobre a relação entre associativo e SAF. Enfim, eu vejo essa como a marca principal, vocês podem discordar se quiser, mas eu queria ouvir de vocês, né, essa escancaração de que o Pedrinho não tem liberdade de falar sobre essa relação, de abrir até detalhes corriqueiros sobre o contrato. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham isso positivo? Vocês acham que é uma coisa que está dentro de uma dinâmica normal entre uma empresa e clube, ou vocês acham que é um exagero? Como é que vocês enxergam isso? Cara, então, positivo não tem como falar que é positivo, né? Querendo ou não, o associativo tem 30% ainda do futebol. Então acho que uma mera opinião poderia ser aceita. Mas ao mesmo tempo eu acho que, cara, o Pedrinho largou um emprego totalmente estável na Globo. Ele era, não vou nem falar um dos melhores, ele era o melhor ali na Rede Globo. Ele tinha um futuro brilhante ali pela frente. Então ele não é cego, mas ele sabia onde estava se metendo, assim eu espero, né? Então, cara, ele sabe que ele não pode dar pitaco no futebol, que hoje o associativo não se mete em mais nada no futebol. Eu enxergo que de alguma forma essa coletiva ele tentou jogar um pouco a pressão para cima da 777, né? Pela questão da falta de comunicação que ele tem com a empresa. Mas é isso, cara, eu acho que ele sabia no que ele estava se metendo e agora ele tem que arcar com as consequências. O negócio foi feito, não tem como desfazer. Os termos são esses, não adianta também ficar chorando aqui, já foi firmado. E ele vai ter que aprender a lidar da melhor forma. Infelizmente, o contrato é privado, tendo a questão de não poder expor. O mundo corporativo é assim mesmo. Quem é desse mundo tá ligado como é que é. E não adianta, cara. Não adianta burlar, não adianta tentar contornar. Qualquer coisa que fizer juridicamente vai ser complicado para ele e para a associação. Então resta aceitar e ver qual vai ser a melhor forma de lidar com isso. Então, eu achei a coletiva bem interessante na questão. Tudo bem que ele só falou o óbvio ali pra gente, né? Mas eu acho que ajudou a tirar muita dúvida de alguns torcedores que estavam cobrando ele por coisas que ele não é mais responsável, que o Vasco Associativo não é mais responsável, né? Por certas cobranças. Mas eu acho que falta um pouquinho, cara, eu acho que ele deixou claro que falta transparência em relação a 777, né? Por mais que, como o Pedro falou, tem toda uma questão corporativa envolvida, tem contratos e tal. Só que assim, o torcedor do Vasco não tem nada com isso, né? E nós como torcedores somos um dos maiores patrimônios que o Vasco pode ter, né? Enfim, então eu acho que falta um pouco de transparência em relação a esses contratos. Eu acho que a gente poderia ter uma forma melhor de estar mais por dentro do que está acontecendo com o Vasco, independente de ser SAF ou não. E essa relação entre o futebol, né, com o Pedrinho. Eu acho que, por mais que ele não mande, mas eu acho que poderia ter pelo menos algumas opiniões, né? Não digo nem ele ter a última palavra ou ele ordenar, mas assim, ele está por dentro, ele é basicamente nascido e criado no Vasco. Então, se tem alguém que quer o bem do clube, que sabe, que jogou muito futebol, e entende de futebol, é ele. Mas assim, eu acredito que os tempos bons vão voltar, mas eu gostaria muito de uma transparência maior entre o Vasco SAF e o Vasco Associativo com o seu torcedor.
Infelizmente, com a 777, assim, a comunicação entre empresa e cliente ficou horrível, né? Porque clientes somos nós, os torcedores, mas não somos meros clientes, porque o futebol mexe com paixão. Mas a comunicação ficou muito ruim. Tá muito ruído, não tá nada claro. Existe, como o Pedro falou, as questões do mundo corporativo, de não abertura de contrato, alguma coisa, mas eu acho que algo poderia ser falado, sabe? Porque tem muita coisa amarrada que a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo e o quanto isso pode ser danoso ao Vasco. Porque ao ponto do presidente do associativo, que tem 30% é alguma coisa. Não é nada, não é um 0%, são 30% e ele simplesmente não pode falar, ele tem amarras de que não pode comentar, às vezes, uns processos básicos, sabe, de funcionamento. Tem muita coisa errada aí, né? Se bota sigilo em alguma coisa, porque alguma coisa errada tem, porque se não tivesse, não tinha por que botar sigilo, sabe? Eu sou muito dessa teoria. E creio que, como foi falado aqui anteriormente, Pedrinho nasceu em São Januário, cara. Não tem ninguém que se saiba tanto de Vasco quanto ele. Pô, não custa nada uma reuniãozinha. Pô, estamos com essa ideia aqui. 777, como empresa, tem essa ideia. Pedrinho, você como associativo, tem alguma coisa que possa melhorar? Se tem alguma sugestão? O que a gente pode estar fazendo para dar uma melhorada na questão do futebol, da questão com o torcedor, sabe? Toda essa questão. Não tem vontade. Ele falou na entrevista dele que ele quase implorando para as pessoas não deixarem o sócio estatutário, porque é o que dá renda para o clube, né, hoje em dia, e pedindo para quem puder virar sócio estatutário. Só que, pô, nem direito a ingresso, assim, 100% tem, um plano caro, sabe? Isso é muito complicado. Mas eu também acho que o Pedrinho foi muito mal assessorado, está sendo muito mal assessorado nessas questões todas. Acho que ele podia estar mais, como posso dizer, tá melhor assessorado, sabe? Mais por dentro das coisas. Mas infelizmente já foi vendido, estamos nessa, agora é torcer para melhorar, né? É isso, eu acho que a gente já deu aí a volta completa, né, nos principais assuntos, mas eu acho importante a gente também pontuar sobre duas especulações de possíveis saídas de jogadores do Vasco que surgiram aí durante a semana. Primeira coisa que eu queria ouvir de vocês, né, dando só um pouco mais de detalhe para quem estiver de casa, surgiu a especulação de que o zagueiro Maicon ainda estaria na mira do Vitória, um interesse que surgiu reportadamente, né, por jornalistas no mês passado, e que tinha congelado, tinha esfriado, mas aparentemente voltou. Vocês, no papel da decisão final do futebol do Vasco, vocês liberariam o zagueiro Maicon? Como vocês enxergam essa possível saída? Vocês acreditam que ele possa ser um jogador importante para o Vasco durante o ano, caso ele permaneça? Queria que vocês pontuassem um pouquinho sobre isso, por favor. Eu não liberaria o Maicon de jeito algum. Jogador veterano, vitorioso, ídolo por onde passou. Todos os clubes que ele jogou, ele saiu por grande aprovação da torcida. A torcida adora ele. É o tipo de jogador que a gente precisa. Jogador com casca. Carreira linda que o Maicon tem. Além de que estava já conhece, né, o elenco. Conhece o vestiário, conhece a comissão. Então acho que mesmo se não for para jogar, ele é um grande atleta, né? Ele é um grande capitão mesmo sem a faixa. Ele está sempre ali apoiando, é um exemplo para os mais jovens. Então eu acho que liberar o Maicon é um erro. Então, eu tô com o Pedro. Eu acho ele um bom zagueiro. Mas também não abriria a mão dele no momento que a gente tá. Mas ele é reserva do time. Tá, beleza. Mas eu acho que ele desempenha um papel muito bom dentro do vestiário, em off. Talvez nem chegue pra gente aqui fora o que ele faz. Eu acho que a atmosfera com ele é diferenciada dentro do CT, dentro do vestiário, enfim. Então acho que eu também não liberaria ele, e acho ele uma peça fundamental
a sequência do Vasco aí em 2024, sendo titular ou sendo para compor elenco, enfim. O Michael é um cara vitorioso, jogador de grupo, não tem como liberar ele, sabe? Ainda mais por vitória. Creio que ele tem muito a agregar. Ano passado ele saiu de quase que dispensado, de não utilizado para destaque da zaga, sabe? Zagueiro importante, jogou, fez um final de brasileiro assim muito bom. E eu creio que ele é peça importante, tanto no grupo, tanto como atleta. Titular ou reserva, ele acho que não tem que ser liberado, não. Michael não, pelo amor de Deus. É isso. Ainda na natureza da pergunta anterior, também pontuando aqui pra galera de casa, né, ficar ciente, surgiu aí também a notícia de que o atacante Rossi estaria de saída do Vasco. Um dos possíveis destinos seria o Santos. Queria saber de vocês a mesma coisa, né? Vocês, no papel da decisão final do futebol do Vasco, vocês liberariam o Rossi? Como é que vocês entendem a importância dele para esse elenco durante o ano aí numa eventual permanência? Queria que vocês, assim como foi o Michael, né, pontuassem um pouquinho aí sobre essa situação. Cara, eu acho que tudo depende do contexto. O Rossi, para mim, é um jogador que tem a cara do Vasco. Isso é importante, né? Um jogador identificado, declarado torcedor, a criançada gosta também dele. Chegou aqui para somar no ano passado, fiquei até surpreso pela volta dele, mas não está rendendo o esperado, acho que poderia estar melhor, mas é aquilo também, liberou ele, e aí? Quem vem no lugar? Porque a gente já tem um elenco que é pequeno, né? A gente tem poucas peças, já perdemos 2, importantíssimas, vamos tirar mais uma. Aí não tem condição, né? Então acho que eu não liberaria. Manteria o Rossi. Apesar dele não estar num bom momento, eu acho que ele ainda tem espaço nesse elenco para entrar no segundo tempo, no finalzinho de jogo, ou começar e dar espaço para outro jogar no segundo tempo. Eu acho que eu manteria sim o Rossi no elenco, visto que hoje o elenco tem lacunas. Talvez se a gente tivesse um elenco completo, com todos os reforços, tudo direitinho, eu liberaria ele. Mas no momento atual, não. Então, eu estou um pouco com o Pedro em relação ao Rossi. Um jogador identificado com o Vasco, identificado com a torcida, declarado torcedor. Mas, infelizmente, não é só isso que a gente precisa em relação ao atleta. Então, mas também tem a questão das lacunas que o elenco tem hoje. Então, assim, se a gente tivesse uma reposição melhor para o Rossi, eu liberaria. Liberaria até por conta do rendimento que ele tem tendo, que não tem sido como ele começou antes daquela lesão, se não me engano, no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Até contra o Fluminense ele jogou muito bem, depois se lesionou, ficou um tempo parado, e quando voltou já não voltou a mesma coisa. Então, assim, dentro de um contexto que o Vasco tivesse uma reposição à altura melhor para a posição dele, eu liberaria, né, para ele poder mudar de ambiente, enfim. E desejo total sorte e sucesso na carreira. Mas no momento que a gente vive hoje, a gente liberando ele, quem que assumiria a posição? Os substitutos que a gente tem hoje também não tem dado conta do recado. Enfim, são contextos diferentes. Então eu liberaria no contexto de ter um jogador, uma reposição à altura, e não liberaria hoje, e para mim o Vasco tem muito elenco para poder completar. Nessa atual conjuntura, tu liberar um Rossi sem saber quem tá na mira, dá até um medo, né? Porque, assim, o pós-lesão do Rossi é muito ruim. A volta dele foi muito ruim. Mas eu não posso liberar ele tendo um elenco que não tá fechado e nem tá perto disso. É mais pela questão da quantidade de peças do que pela qualidade do atleta. Eu gosto muito do Rossi, de verdade, eu gosto muito dele, como já tive a oportunidade de conhecer, conversar com ele. Cara, uma pessoa absurdamente
muito gente boa, muito bacana, só que o futebol dele não dá. Não tá dando mais. Pelo menos nesse pós-lesão não tá dando mesmo. No início até foi um início bem, muito bom. Mas não tá legal. Mas o Vasco não tem peça para repor. Vai trazer quem? Vai gastar dinheiro trazendo um outro Watson da vida, um outro empréstimo de um David? Não tem como. Então antes um jogador fraco com identificação com o clube do que um jogador fraco sem identificação com o clube também, né? Então é isso, galera. Pontuamos aí todas as pautas pertinentes. A gente chega agora ao fim do Monumental Podcast dessa semana. Queria iniciar aqui a despedida, agradecendo aos queridos participantes desse programa, Henrique, Léo, o Carlos e também a galera da bancada, né? Pedro e Marcos Paulo. Antes também de apresentar qualquer coisa, fica sempre o convite, reforço o convite aqui, para seguir as redes sociais do Monumental Podcast. A gente está no Twitter, no Spotify e no YouTube. Episódios semanais, sempre abordando aí as principais temáticas do Vasco. E também fica a indicação para seguir o meu trabalho, né? Além aqui do Monumental Podcast, sou Eduardo Alves e participo da Analisa Vasco, que é uma página que fala de Vasco. A gente está no Twitter, no Instagram e algumas outras redes também. É isso, galera. Fica um abraço aí para todo mundo de casa, para a galera da bancada. Tamo junto. Valeu, gente. Sempre uma satisfação estar aí com vocês. Um abraço aí pro Central do Pulcão, Analisa Vasco, galera da Scout Vasco e pro nosso amigo aí, Hospício Vascaíno. Tamo junto. Galera, segue lá, @P_Vasconcelos8. Só estou no Twitter, tá? Nenhuma outra rede social. É isso aí, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Satisfação mais uma vez estar com vocês aí nessa bancada. Tá podendo aprender com tanta pessoal aí de tanta qualidade no conteúdo aí. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Estou aberto aí. Quantas vezes convidarem, apareço aí. Quero pedir pra galera que puder seguir também lá no Twitter ou no Twitter e no Instagram. Estamos lá no Hospício Vascaíno, @HospiVascaíno, nas duas redes. E também, caso queiram seguir lá o meu Twitter pessoal, CarlosHB Oficial, tá? Pode seguir lá também que eu posto alguma coisinha lá. Talvez não seja tão interessante, mas eu posto alguma coisinha lá. Valeu, obrigado pelo convite aí, pessoal.